Olá, paz e bem! Feliz 2024, seja bem-vindo. Está começando mais um Caminhos da Bíblia. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Feliz ano novo, seja bem-vindo mais uma vez. Feliz ano novo, Tiago Souza. Feliz ano novo a todos os nossos rádio ouvintes da Rádio América e aproveito a oportunidade de pedir que sobre todos venha a bênção de Deus neste ano que nós já iniciamos. Verdade, amém. Na última segunda-feira, celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus e que dá o tom de início a esse novo ano, né, Dom Anderson? Exatamente, é interessante que a liturgia da Igreja propõe no primeiro dia do ano uma solenidade mariana, Santa Maria, Mãe de Deus. E com essa proposição, a Igreja pede de nós duas coisas, ou nos propõe duas coisas. Primeiro, é dizer que devemos seguir Cristo seguindo o modelo de Maria, ou seja, colocando-nos a serviço do Senhor, desejando de fato que este ano, que nós já iniciamos, seja marcado pela escuta da palavra, pelo desejo de praticá-la a exemplo da Virgem Maria. E segundo é confiar sobre a intercessão amorosa da Virgem Maria o nosso ano. Queremos pedir que ela, com sua intercessão ao seu Filho, nos acompanhe com a sua intercessão, seu olhar materno, alcançando as necessidades pessoais de nossas famílias, de nossas comunidades eclesiais de base e de maneira muito especial do nosso país. Dom Anderson, foi através de Maria a primeira prova de amor de Deus se fazendo carne no meio de nós. Exatamente. Quando você fala a primeira prova do amor de Deus fazendo com que o seu filho viesse, sim, mas Deus sempre se revelou amoroso, principalmente diante das grandes dificuldades que o povo viveu. Maria, ela é aquela que recebe essas promessas. O sim de Maria não é um sim casual. Maria foi educada pela palavra de Deus, ou seja, os seus pais a educaram para que pudesse compreender que Deus, em sua benevolência, em seu amor generoso, sempre esteve presente ao lado do povo. E por isso, quando nós nos voltamos para a Virgem Maria, nós ali temos o protótipo, ou seja, o modelo de Israel, que escuta a palavra, acolhe a palavra, dialoga com a realidade da vida e diz um sim generoso. Aí sim, ela, sendo mãe do Salvador, manifesta a amorosa presença de Deus que quis vir habitar entre nós e o fez por meio do seu Filho. Então, para a gente já começar esse momento de reflexão, o senhor preparou um livro da Sagrada Escritura que está lá em Lucas, o capítulo 2, versos de 15 a 20, que a gente vai acompanhar agora. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que o ouviram ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos convidados, então, a começar esse ano novo sob a intercessão de Nossa Senhora. Exatamente, ou seja, primeiro somos convidados a ir ao encontro da família de Nazaré, que, tendo acolhido o menino Jesus, o revela. Maria está com José e o menino recém-nascido e recebe a visita dos pastores. Vale notar que foram os pastores que por primeiro receberam o anúncio da grande alegria da salvação, como nós já falamos, inclusive, no nosso último encontro, ou seja, a urgência de comunicar a salvação, e essa urgência foi colocada nas mãos dos pastores, que acorrem para ver o menino nas mãos da Virgem Maria. E por isso nós também queremos, no início deste ano, depositar nas suas mãos amorosas nossa vida, nossa família,
as intenções para este ano que já iniciamos, tudo aquilo que desejamos viver, tudo aquilo que desejamos construir, de maneira muito especial, o que desejamos testemunhar como fé, a fim de que desde a vida pessoal, nossas famílias, nossas comunidades e de maneira especial o nosso lugar na sociedade, tudo isso seja acompanhado pelo olhar e pela intercessão amorosa da Virgem Maria junto ao seu Filho Jesus. Agora, Dom Anderson, como nós, cristãos, podemos viver essa intercessão? Como nós podemos nos colocar sobre o olhar de Maria, debaixo dessa intercessão? É interessante notar que no texto do Evangelho, nós sempre temos Maria como aquela que acolhe a palavra de Deus. Isso aconteceu desde o anúncio do anjo Gabriel. Por isso que eu disse que para ser capaz de acolher a palavra do anjo como ela o fez, era importante que aquele terreno do coração tivesse sido preparado para tal. E aí nós lembramos de uma outra passagem do Evangelho, quando Jesus usa a imagem da semente e dos terrenos. Aquele que produziu fruto foi o terreno bom. Mas como é possível que haja terrenos bons e não bons? O terreno bom é aquele que já acolhe a graça, é aquele que se deixa irrigar pela presença de Deus, é aquele que se deixa transformar pela força do Espírito, a fim de que quando a palavra, que é a boa semente, nele possa cair, vai produzir frutos. Então, o primeiro ponto de nos colocarmos diante do exemplo da Virgem Maria pedindo a sua intercessão é que nós sejamos dóceis à palavra de Deus, dóceis à ação do Espírito, solícitos, ou seja, generosos para acolher a palavra e, obviamente, com a graça de Deus, praticá-la. Sou de solícito a acolher a palavra e também saber dizer o sim a Deus, assim como Maria, que nos ensina a ser também esse discípulo, a ser também esse cristão. Exatamente, e é interessante porque nós pensamos que o sim de Maria foi só aquele dado ao anjo. Mas não. Nós vamos vendo ao longo do Evangelho de Lucas, depois no quarto Evangelho, conhecido como Evangelho de João, que há, mesmo sem que ela o faça, há adesões. Ou seja, Maria segue o seu filho. Aquele que ela gerou, ela se torna dele discípula. E por isso, cada vez que diante da palavra de Deus ela é colocada, cada vez que diante de um projeto de Deus lhe é apresentado, ela diz um sim generoso. E aí entramos nós. Nós damos um sim a Deus, não uma vez por todas, mas a cada dia somos convidados a, de forma generosa, comprometida, colocar nosso coração diante de Deus, oferecendo a Ele o nosso sim. E isso significa acolher sua palavra e pedir a graça do Espírito de praticá-la de maneira especial com gestos de caridade. Agora, Dom Anderson, dizer sim também é renunciar, é renúncia, é convite à renúncia de alguns atos, de alguns caminhos também para seguir, para dizer sim, se dedicar a Deus. Se nós lembrarmos da profecia de Simeão e Ana, também no Evangelho de Lucas, eles dizem que Maria sofreria, ou seja, o seu coração seria transpassado por uma espada diante da atrocidade, ou seja, da dura realidade de perder o seu filho na cruz. O Evangelho, o próprio Jesus disse: aquele que não renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, esse não é digno do reino. Mas renunciar a si mesmo não significa abandonar nossos sonhos, nossos projetos, nossas famílias. Significa colocar tudo o que temos diante da luz de Deus. Ou seja, minhas decisões, menores ou maiores, elas são iluminadas e inspiradas por Deus, que me chama a seguir o seu Filho. Aí sim, nós renunciamos àquilo que temos quando colocamos tudo a dispor de Deus, para que Ele nos ajude a construir, sim, os nossos sonhos, segundo a sua vontade, a caminharmos na nossa família, segundo o seu desejo, e a participarmos da vida de fé e a testemunharmos a fé que temos no mundo segundo a vontade e o mandato missionário do Senhor.
O evangelho de hoje, que a gente acompanhou, Lucas fala que Maria guardava tudo em seu coração. Que lição essa palavra traz para a gente? Na verdade, quando o texto de Lucas diz, Maria meditava e guardava as palavras que ouvia no coração, esse texto é muito interessante, porque o que ele diz não é que Maria ficava olhando o tempo, assim com um olhar vago, não. Ela olhava a realidade da vida e a iluminava com a palavra. Ou seja, ela juntava, ela unia, ou ela costurava a vida com os seus desafios à palavra de Deus. Por isso, meditar no coração a palavra significa dar sentido à vida pela luz divina, entender as dificuldades, entender os desafios e entender-se não sozinhos diante deles, à luz da palavra. Por isso, Maria, como uma boa costureira, ela unia a palavra à vida e por isso o tecido da vida de Maria nunca se rompeu, nem mesmo no momento mais duro da cruz, quando ela via o seu filho entregando a vida pela humanidade inteira. Dom Anderson, quando a gente acompanha o Evangelho, a Escritura Sagrada de Lucas, ele coloca sempre Maria como a mãe de Jesus. É um convite a gente a ser o filho de Maria? Esse convite, ele é mais acentuado no quarto evangelho, que nós já falamos, conhecido como Evangelho de João. Ou seja, no Evangelho de João, nós vemos lá diante da cruz de Jesus está Maria e o discípulo amado. Jesus, ao ver o discípulo amado, diz: Filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Ou seja, ali há um diálogo muito profundo, onde nós compreendemos que já no primeiro século do cristianismo, a igreja reconhecia Maria como mãe, não só do Salvador, pois era, mas mãe da igreja. Nós somos chamados a ser discípulos e discípulas amados do Senhor, colocados diante da cruz do Mestre, ladeados, ou seja, acompanhados da Virgem Maria, pois ali nós não só a recebemos como mãe, mas compreendemos nossa missão. Ao levá-la para casa, o discípulo a leva para a sua comunidade e apresenta a Maria como mãe da igreja, aquela que gerou o Salvador e aquela que continua, por sua intercessão ao seu filho, gerando filhos e filhas para a igreja, para o testemunho do mundo, para o testemunho no mundo da fé. O senhor citou João, de Maria, aos pés da cruz de Jesus, ele também cita lá nas bodas de Caná. Acho que, vamos dizer assim, a intercessora, a que pede ao filho, né? Na verdade, as bodas de Caná, o texto das bodas de Caná é muito significativo. Nós estamos diante de um casamento que, para além de um casamento que está com uma dificuldade de vinho, nós temos ali um grande sinal da aliança de Deus com o seu povo. A primeira grande luz que vem do texto das bodas de Caná é: Deus celebra uma aliança com o seu povo por meio do seu filho. E veja, quem traz o vinho sempre deveria ser o noivo, mas ali o vinho faltou. E Jesus, que é aquele que celebra a verdadeira, nova e perfeita aliança, é ele que traz a abundância do vinho para aquela festa. E naquele momento, Maria apresenta ao seu filho uma necessidade concreta. E a resposta de Maria para aqueles que estavam servindo é: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Mais do que somente a intercessão, ali ela aponta um caminho para a vida. Se queremos que não nos falte o vinho, se queremos que não nos falte a graça, se queremos que não nos falte a força do Espírito para o testemunho da fé como servidores do Evangelho, o primeiro passo é acolher a palavra do Salvador e praticá-la. Aí sim, nós vamos ver em nossa vida a celebração da aliança com o Senhor e a abundância de suas graças. Eu acho que já demos o tom desse novo ano,
em que somos convidados a caminhar com Maria e ela nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, é Maria apontando para Jesus. Exatamente. Se o Evangelho de Lucas nos diz que Maria guardava no coração as coisas que ouvia da parte de Deus, ou seja, ela era capaz de unir a palavra à vida, aqui nós temos a primeira luz. Ou seja, no início desse ano, somos convidados, como discípulos missionários de Cristo, a buscar Sua palavra, a nos alimentarmos dela, para crescermos na fé e no testemunho. E como você bem disse, aquele que acolhe a palavra, cumpre a palavra, ou seja, faz aquilo que o Senhor nos indica. É um caminho de educação para a fé. O cristão e a cristã são homens e mulheres em constante formação, pela acolhida da palavra, a participação nos sacramentos da igreja, a vida comunitária, a oração em família, ou seja, a força da graça de Deus que vai nos transformando cada vez mais segundo o desejo do próprio Senhor. Dom Anderson, não posso deixar de citar também do silêncio de Maria. Maria nos ensina muito com o silêncio dela, diante, principalmente das dificuldades. O silêncio de Maria, por exemplo, se nós pensarmos nos evangelhos, a Virgem Maria aparece no início dos evangelhos. De Lucas, por exemplo, ela é mencionada nos primeiros capítulos, depois a sua figura desaparece do evangelho, pois ela se torna seguidora do seu filho. No quarto evangelho, que nós conhecemos como de João, ela aparece nas bodas de Caná e volta lá na cruz, ou seja, é um silêncio fecundo. É um silêncio que é capaz de preparar a terra do coração para acolher a boa semente da palavra. E é interessante, Tiago, porque é esse silêncio que nós devemos buscar. Não é o silêncio somente do isolamento. Nós agradecemos a Deus a vida contemplativa de nossas carmelitas, de todos aqueles que se propõem a continuamente rezarem pela igreja no silêncio e muitas vezes radical. Porém, para o homem e a mulher do dia a dia, para aqueles que enfrentam as labutas, ou seja, as lutas cotidianas, seja na família, na igreja, no trabalho, como fazer silêncio no meio do caos? Cultivando um espaço interior para a acolhida da palavra. Ali, mesmo diante do corre-corre, nós elevamos o olhar ao Deus, para que a sua palavra nos fecunde como uma boa semente, para que produzamos frutos. E vejam, a semente, ela cresce no silêncio. Só depois que nós vamos ver despontar a árvore que depois nos oferecerá os frutos. Nós estamos começando mais um ano, uma nova caminhada, e aí queria que o senhor deixasse agora uma mensagem para os cristãos, católicos, as pessoas que querem começar de novo, um novo trajeto, uma nova missão, uma nova caminhada, até de frente à igreja, os trabalhos pastorais. Iniciando o ano com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a igreja, como nós já dissemos, nos indica um caminho. Sigamos Cristo, seguindo o exemplo da Virgem, que preparou o coração para acolher a palavra e com generosidade disse o seu sim. Por isso, esse ano seja marcado pela acolhida da palavra. Nós que estamos no ano de 2024, nos preparando para celebrar o grande jubileu de 2025, como propõe o Papa. Um ano de oração profunda, onde nós, diante da palavra de Deus, nos compreendemos discípulos missionários de Jesus Cristo. A acolhida da palavra. Segunda coisa, coloquemos nas mãos amorosas da Virgem Maria todos os nossos projetos, as intenções que trazemos, nossa família, nossas comunidades eclesiais de base, nossa arquidiocese, o nosso país. Coloquemos as áreas que estão em guerra, pedindo que a Rainha da Paz possa interceder ao seu filho. Que este ano seja, de fato, um ano de escuta da palavra, para que sejamos capazes de unir a palavra à vida. Que a vida, muitas vezes com as suas dificuldades, seja iluminada pela palavra, a exemplo do que Maria fez, para que sejamos fiéis como foi, mesmo no momento mais difícil da sua vida, quando via o seu filho entregue na cruz. Ela confiou, pois a palavra de Deus foi a sua força e a sua luz. Mas também coloquemos diante da Virgem Maria tudo aquilo que temos.
pedindo que a seu exemplo e por sua intercessão sigamos o seu Filho na alegria do Evangelho, uma alegria que inundou o coração da Virgem Maria quando ela cantou as belezas de Deus, que foi na direção dos pequenos e pobres, daqueles que sofriam com o seu Magnífica. Que seja este o nosso canto, que seja esta a nossa oração ao longo deste ano. Vamos caminhar com Maria o ano de 2024. Caminhando com Maria, seguindo o seu Filho Jesus. Dom Anderson, antes da gente encerrar, não posso deixar de pedir ao senhor que mande um abraço a quem nos acompanha pela Rádio América e também pelo YouTube. Tem muita gente acompanhando a gente e aprendendo mais da Sagrada Escritura. Mais uma vez, Thiago Souza, muito obrigado pela disponibilidade no ano passado e já no início desse ano. E a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Muitas pessoas nos param nas paróquias e comunidades para dizer: estou escutando o senhor na rádio, escuto Dom Dario. Por isso aproveito a oportunidade no início deste ano para saudar a todos com uma saudação franciscana do nosso arcebispo Dom Dario Campos e com o meu abraço afetuoso. Que venha sobre todas as famílias, as crianças, os adolescentes, os nossos coroinhas, cerimoniários, nossos catequistas, jovens, ou seja, sobre todos e todas, a bênção de Deus para um ano cheio de graça e de paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Terminamos aqui, então, o nosso primeiro programa do ano de 2024. Até o próximo. Dom Anderson, um grande abraço. Um abraço a você, um abraço a todos. Até lá, gente.